Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula analisando o livro Visões e Ilusões Políticas do autor reformado canadense David Koyzis. A gente avaliou cada um dos capítulos desse livro, fazendo uma análise crítica e acrescentando outras informações também. E hoje nós chegamos à nossa última aula. Antes de proceder à análise do capítulo, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de estudo que nós tivemos aqui e te pedimos que ainda hoje o Senhor possa estar me usando para trazer algum esclarecimento, trazer algum conhecimento maior àqueles que estão ouvindo e que, sobretudo, isso possa nos ajudar a enxergar a política de uma perspectiva mais cristã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje o nosso assunto vai ser sobre o Estado e a sua missão. Segundo David Koyzis, a tendência entre os cientistas políticos contemporâneos é ancorar suas visões de política, seja na justiça ou seja no poder, na noção de justiça ou na noção de poder. Como se esses dois elementos fossem princípios antitéticos, princípios contraditórios. A mais comum é reduzir a política ao exercício do poder em si, que é uma tendência que perpassa praticamente todas as correntes políticas. O poder coercitivo não é a única forma de poder a que os governantes têm acesso. Aliás, quando um governante começa a fazer uso excessivo do poder, é sinal de que a sua autoridade já está sendo questionada. É típico de governos autoritários, de governos totalitários, de governos ditatoriais e autocráticos, abusar constantemente do poder. Porque quando um governo ele perde a autoridade, ele passa a ser crescentemente ameaçado, crescentemente criticado, e a sua própria subsistência é posta em xeque. E por causa disso, as ameaças de arbitrariedade que são cometidas por esses governos. Não só ameaças, mas arbitrariedade de fato. Então, sempre que a gente vê um governo abusando do seu poder e partindo para a repressão e violência, é sinal de que aquele governo não tem mais autoridade perante o seu povo. Se os cidadãos precisam ser ameaçados para se tornarem submissos, eles provavelmente já começaram a duvidar do direito do governo de exercer o poder. Ou seja, aí a gente já percebe que há uma distinção entre poder e autoridade. Alguém pode exercer poder sem que tenha autoridade para aquilo, e alguém pode ter autoridade sem ter meios de exercer o poder. Embora a noção de autoridade seja uma noção que vem sendo frequentemente questionada, crescentemente questionada, ao menos desde a Revolução Francesa e do ideal liberal, ela é um fenômeno indispensável para a vida em comunidade. A própria capacidade que nós temos de buscar coletivamente alguma coisa requer um tipo de coordenação exercida por um agente dotado de autoridade, quer esse agente seja uma pessoa ou uma comunidade, uma instituição. A autoridade é normalmente definida como direito a exercer o poder. Então, a autoridade é o direito a exercer o poder. Isso vale, por exemplo, para o governante. O governante é aquele que tem a autoridade para exercer o poder do Estado. O pai, num contexto da família, é aquele que tem a autoridade para exercer o poder no ambiente familiar. Na igreja, o pastor, os presbíteros são aqueles que têm o poder de exercer a autoridade no âmbito da igreja. Numa escola, é o professor, na segurança pública, é o policial, nas questões jurídicas, são os juízes e por aí vai. Por isso, poder e autoridade não podem ser confundidos, como fazia, por exemplo, Thomas Hobbes. Embora seja difícil definir os critérios da autoridade legítima, e isso é usado por muitos pensadores e militantes de tendência anarquista
para duvidar da legitimidade de qualquer tipo de autoridade e qualquer imposição que seja colocada por uma autoridade cujo poder não tenha sido derivado da própria submissão voluntária do indivíduo, como se toda autoridade dependesse da prévia aceitação do indivíduo. Então, embora seja difícil definir um critério de autoridade, a gente sabe no nível pré-teórico, no nível intuitivo, que existem autoridades legítimas e autoridades ilegítimas. Ou melhor, existem instituições que exercem o poder de forma autoritativa, de forma autorizada, e existem instituições que exercem poder de forma não autorizada, de forma não autoritativa. Por exemplo, dizer que nenhuma autoridade é legitimada, como supõem alguns anarquistas, é equiparar, por exemplo, o poder exercido por uma facção criminosa, como o Comando Vermelho, com a autoridade da polícia militar. É, por exemplo, comparar a autoridade da Al-Qaeda, ou do Boko Haram, ou do Estado Islâmico, à autoridade exercida pelo presidente da República, ou pela rainha da Inglaterra. A gente percebe, ainda que a gente não consiga traçar um critério claro para distinguir a autoridade legítima da ilegítima, ou melhor, o exercício do poder de forma autorizada da não autorizada, a gente sabe que há casos claros em que é evidente que o exercício de um poder é legítimo e outro não. No caso da Al-Qaeda, o poder que ela exerce, o poder que o Boko Haram, que o Estado Islâmico exerce, o poder que o Comando Vermelho ou o primeiro comando da capital exercem, são poderes ilegítimos. Eles não têm autoridade, eles não têm prerrogativa para exercer o poder que exercem. Por outro lado, o poder da polícia militar, o poder do presidente da República, o poder do pastor, o poder do policial militar, o poder do juiz, o poder do pai no contexto da família, o poder do professor, são poderes autorizados, são poderes legítimos. Qual é, então, a fonte da autoridade governamental? O cristão, obviamente, ele deve afirmar que toda autoridade é proveniente de Deus. Tem Deus como sua fonte primária, o que é correto. Agora, isso não quer dizer que não haja autoridades hierarquicamente inferiores, pois há. E todo aquele que ocupa um cargo governamental está ali instituído por Deus. Vamos ler algumas passagens relevantes? Romanos 13, perdão. Uma famosa passagem que fala sobre a autoridade civil. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Vejam que Paulo aqui está reconhecendo que Deus é o instituidor da autoridade. Isso não quer dizer que todo aquele que está no poder o está de forma legítima. Isso não quer dizer que nós não podemos nos opor a leis injustas ou medidas injustas promulgadas por alguém que exerce autoridade. Isso não quer dizer que o pastor tem a prerrogativa de fazer o que quiser, que o presidente, que o policial militar ou um pai no contexto da família tenham a prerrogativa de exercer o poder conforme lhes aprouver. Isso não é verdade. A autoridade deve ser respeitada. E muitas vezes o respeito à autoridade exige que nós nos coloquemos em oposição àqueles que estão na posição de autoridade. Essa oposição não é uma oposição insubmissa, mas se o nosso pastor ou se os nossos presbíteros estão falhando com o exercício de sua autoridade, cabe a nós ajudá-los a exercer melhor a autoridade que tem sobre nós. Se o policial militar está exercendo mal a sua autoridade,
A forma devida de lidar com isso não é se opondo à autoridade policial, e isso é uma tendência crescente no mundo todo hoje, sobretudo nos Estados Unidos da América. A gente está vendo isso acontecer. Uma crítica cada vez maior à própria figura da polícia. E isso sim é insubmissão, isso é insubordinação à autoridade que Deus instituiu. Se a nossa polícia falha, cabe a nós ajudá-los, orientá-los, e muitas vezes isso implica criticá-los da forma devida para que eles possam exercer melhor a autoridade. Isso vale para os nossos pastores e presbíteros. Se os nossos presbíteros estão falhando, nós não devemos nos levantar de forma insubordinada e insubmissa, mas sim, se aproximando deles, tentar ajudá-los para que eles possam exercer melhor a sua autoridade. 1 Pedro 2:13 fala o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei com autoridade suprema entre os homens, evidentemente, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Aqui, mais uma vez, a gente vê a ordenança, a submissão às autoridades, e a gente vê também a descrição do papel fundamental da autoridade civil, da autoridade do governo. O papel da autoridade do governo é punir o mal e recompensar o bem. Quando o governo inverte essa lógica e passa a prejudicar o bem, aquele que pratica o bem, em nome daquele que pratica o mal, ele está falhando com o exercício da sua autoridade. E ao assim fazê-lo, nós devemos não nos insubordinar, mas votar melhor, pressionar os governantes para que possam agir do modo devido. Porque muitas vezes, alguém que está no poder, seja na prefeitura, no governo, na União Federal, querendo fazer o bem, não consegue por causa de pressão contrária. Lobby de empresas e sindicatos, pressão de movimentos políticos militantes, resistência daqueles que seriam atingidos por uma determinada medida. Por isso, se a gente quer que o nosso prefeito governe bem, o caminho cristão não é insubordinação, mas é que a gente possa pressioná-lo para que ele haja bem, para que ele tenha um bom governo. A mesma coisa o governo do Rio de Janeiro, a presidência da República. E a gente sabe que a gente vive num contexto, sobretudo no governo do Rio de Janeiro, em que nós estamos saturados de governantes que nos abusaram e terminaram na prisão. Nada disso justifica a insubordinação. A insubordinação não é um meio cristão de se lidar com a autoridade. Então isso significa que Deus quis que existisse neste mundo uma instituição apta a desempenhar uma tarefa muito especial, que é fazer justiça entre a diversidade de indivíduos, instituições e comunidade. Assim, a autoridade do governo está inevitavelmente ligada à sua missão de fazer justiça, que é uma característica intrínseca da sua Constituição. Então, a missão do Estado é fazer justiça. E, de acordo com a definição aristotélica clássica, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. É isso que a gente viu aqui nessa passagem de Pedro. Recompensar o bem e punir o mal. Vejam que o Estado ele não age pela lógica da misericórdia. Lembrem-se que aquele ladrão perdoado por Cristo nos últimos momentos de sua vida e, portanto, salvo, não deixou de sofrer a penalidade civil pelo seu crime. Então, ao Estado não cabe o exercício da misericórdia, mas o poder de espada, da punição e da recompensa do bem. O exercício da misericórdia cabe a nós, enquanto igreja e enquanto indivíduos. Então, a justiça é uma qualidade que define o Estado e fundamenta a sua autoridade política de modo peculiar. De modo que sua autoridade perante o povo aumenta conforme esse povo percebe
que o Estado age pela justiça, que o governante age pela justiça, e a autoridade do governante começa a ser ameaçada quando o povo percebe que ele está se afastando da justiça em nome de outros interesses. Justiça e responsabilidade diferenciada. Responsabilidade diferenciada é um outro termo para a noção de soberania das esferas. Coisas não se propõem a apresentar uma concepção aparentemente racional, isenta e objetiva da justiça, propondo-a no lugar de todas as outras noções ideológicas já mencionadas. Pelo contrário, ele é bastante cético dessas propostas aparentemente racionais, como a de John Rawls, por exemplo, no seu clássico A Teoria da Justiça, que num exercício de pensamento tenta imaginar o que seria, a partir da sua razão individual, um estado de justiça ideal. A realidade, ela supera e não se dobra às nossas predileções ideológicas. Esse tipo de atividade ignora o fato de que toda atividade teórica, inclusive as teorias da justiça, é fundamentada e condicionada por pressupostos pré-teóricos e não falseáveis de caráter essencialmente religioso. Nós todos temos uma essência, nós temos compromissos fundamentais que não são adquiridos por meio da reflexão racional, mas que antecedem a própria reflexão racional. Ninguém diz que matar é errado porque parou para pensar, refletiu e chegou à conclusão de que matar é errado. A gente simplesmente intui, a partir do nosso desenvolvimento natural, que matar é errado. A gente simplesmente percebe isso. E a partir do momento que a gente percebe, a gente passa a justificar. A gente não chega à conclusão de que a corrupção, a infidelidade, o adultério, a covardia, os vícios são coisas ruins a partir da reflexão intelectual. Mas a gente sabe disso no nível pré-teórico. De modo que aquele que não tem um coração regenerado tem compromissos religiosos pervertidos, tem noções de justiça no seu coração pervertidas pela própria injustiça que habita o seu coração. Essa é a mensagem de Romanos 1. O homem percebe a verdade de Deus, mas não reconhece por causa da injustiça do seu coração. Então a racionalidade, ela não é neutra, mas ela é influenciada por nossas paixões. Transcender as ideologias não é transcender uma cosmovisão particular, pois isso é uma impossibilidade para o ser humano criado à imagem de Deus. E é aqui que entra o princípio da responsabilidade diferenciada, ou da soberania das esferas. A criação, lembremos mais uma vez, como temos dito, ela é pluriforme. A sociedade humana é inevitavelmente diversa e precisa de algum mecanismo que interligue de maneira justa os seus múltiplos interesses. A justiça, como a gente viu, exige que se dê a cada coisa o seu direito, o lugar para o qual ela foi criada no mundo de Deus. Então, a função do Estado é manter a ordem das esferas criadas por Deus. A ordem da família, a ordem da escola, a ordem da justiça, a ordem da iniciativa privada. Vejam, não cabe a ele, enquanto função intrínseca, enquanto função precípua, dizer o que é ou o que não é família. Dizer como deve ou não deve agir a escola. Dizer como as igrejas têm ou não têm que ser dirigidas. Quando o Estado faz isso, ele infringe a soberania das outras esferas. O que cabe ao Estado é reconhecer essas esferas de soberania e protegê-las, de modo que elas não venham a sofrer interferência de outras esferas e da perversão de quem quer que seja. Nesse sentido, a gente percebe que o Estado ele começa a agir de maneira totalitária e infringir a sua autoridade natural quando ele arroga para si a prerrogativa de definir o que é casamento, de definir o que é família, de definir quem pode ou não pode casar ou adotar uma criança. Esses valores, eles antecedem ao Estado. Essas instituições da família, do casamento, antecedem o Estado. E, portanto, não cabe ao Estado defini-las, mas simplesmente aceitar aquilo que é um dado da realidade.
E Emil Brunner afirma que a visão cristã da justiça está inexoravelmente ligada à intenção criativa de Deus. Então, a sociedade saudável é aquela que se desenvolve de modo equilibrado e proporcional. Os indivíduos agem responsavelmente na sua esfera reconhecida de autoridade, na família, nas empresas, nas igrejas, nas escolas. O liberalismo ele propõe um inchaço do indivíduo acima de todas as outras esferas, da família, do casamento, da escola, da igreja. Aí vem a noção, por exemplo, de um casamento como contrato social, como um contrato entre as partes, como se a instituição do casamento fosse definida pela minha vontade e a vontade do meu cônjuge, como se não houvesse nenhuma realidade distinta dessa instituição e coubesse a mim definir como será o casamento. Você pode até tentar fazê-lo, você pode até criar um acordo com o seu cônjuge para viver o casamento da forma que lhe aprouver, mas ao se afastar da intenção criacional de Deus para o casamento, você acabará tendo um casamento falido. E até mesmo sobre as igrejas. Quando essas igrejas fazem exigências impopulares no que diz respeito ao estilo de vida de seus membros, como, por exemplo, a questão da ordenação feminina, a ordenação de homossexuais, a legitimação do divórcio, a permissão de pastores adúlteros. Tudo isso é oriundo dessa perspectiva liberal, onde ninguém pode definir como eu devo agir. Portanto, a igreja, que é uma instituição separada, com a sua própria soberania, é que deve seguir aquilo que é a minha vontade. E, portanto, se eu quero que a ordenação feminina seja legitimada, então é a igreja que se dobra a mim e não eu me dobro à igreja. O denominacionalismo é um fenômeno oriundo desse problema liberal. Nas democracias liberais, há uma grande tendência a se tratar todo o problema social como um problema político. Se as escolas, se a família estão desordenadas, a gente tem a tendência de recorrer logo para o Estado. Se a sociedade está enfrentando um problema com drogas, a gente recorre logo ao Estado. E a gente transfere a responsabilidade das outras esferas a uma esfera que não é própria. E a gente passa a delegar ao Estado a definição de como essas esferas têm que funcionar. Mas será, e aqui fica a reflexão, que o Estado tem a competência de gerar indivíduos virtuosos, de criar pessoas boas e de construir instituições sociais sólidas a partir da realidade criada por Deus? No século XIX e começo do XX, as escolas públicas nos Estados Unidos da América tinham uma orientação predominantemente protestante, cristã protestante. No entanto, com base numa compreensão equivocada do princípio da separação entre igreja e Estado, a Suprema Corte americana progressivamente foi banindo das escolas públicas a influência dos valores religiosos, proibindo inclusive a tradicional oração nas escolas. E muitos, inclusive cristãos, justificam esse tipo de medida com base na separação entre igreja e Estado ou com base numa compreensão pervertida de laicidade. Mas qual o problema disso? Primeiro, o Estado pode ser separado da igreja, mas ele não é separado da sociedade. E essa sociedade, ela pode ser religiosa. Portanto, essa sociedade tem o direito de levar seus valores para a esfera pública. Se você mora em Israel, por exemplo, é natural que o Estado, a organização do Estado, seja influenciada pela religião que é dominante naquele contexto, que é a religião judaica. Se você está morando em Israel, cabe a você entender isso e respeitar aquilo que é a constituição daquela sociedade. Se você vive no Brasil, a gente deve compreender que, historicamente, o nosso país tem uma profunda herança católica. E aqui não há nenhuma predileção do Estado pela religião católica,
mas simplesmente por causa dessa herança, natural e organicamente, o cristianismo, sobretudo o católico, foi influenciando a política. Isso é um processo natural e orgânico. Portanto, essa sociedade tem o direito de levar os seus valores religiosos para a esfera pública, até porque, em essência, todos os valores são religiosos. Quando o Estado ele proíbe a oração na escola, ele não está agindo de forma neutra, mas está preferindo uma perspectiva secular a uma perspectiva religiosa. Ao negar esse direito, ele não está optando pela neutralidade, mas o Estado passa a não mais respeitar a vontade popular da sociedade e impor uma cosmovisão específica, a saber, uma cosmovisão progressista secular. O Estado, assim, obriga a matrícula nas escolas, cada vez mais, punindo os pais que não o fazem e que preferem, por exemplo, a opção do ensino domiciliar, ao mesmo tempo que proíbe que os valores e a religião de seus pais influenciem a escola. Então vejam que contrassenso. O Estado está usurpando a autoridade da escola e a autoridade dos pais. Cabe aos pais a autoridade precípua de definir os valores que serão ensinados aos seus filhos, se religiosos, religiosos, se seculares, seculares. Mas o Estado, crescentemente, por influência de valores oriundos da Revolução Francesa, do liberalismo, vem expurgando da esfera pública qualquer influência religiosa. Isso é uma perversão totalitária do Estado. Nisso fica claro, mais uma vez, um desequilíbrio no desenvolvimento da sociedade. O Estado viola seus limites e passa a desempenhar um papel educacional que cabe aos pais. Em grande parte também por negligência dos pais que preferem terceirizar a educação dos seus filhos à escola, não entendendo a distinção óbvia entre instrução e educação. Porque a escola cabe instruir, a educação cabe à igreja e à família. É a família, é a igreja, é a cultura que passa valores e forma cidadãos. Não é a escola. A escola cabe instruir. E quando os pais transferem essa responsabilidade da educação para a escola, depois eles vão reclamar quando os seus filhos, ao chegar na adolescência, chegam com uma cabeça completamente diferente daquilo que eles pretendiam. Na América do Norte, por exemplo, um número cada vez maior de pessoas tem chegado à conclusão de que a solução mais justa para a questão educacional envolve o fim do monopólio governamental e um reconhecimento da primazia do direito dos pais sobre a educação dos seus próprios filhos. Em Ontário, no Canadá, o governo, por exemplo, financia integralmente escolas católicas e, mais recentemente, tem financiado outras instituições educacionais religiosas através da devolução de impostos. Ou seja, em vez do Estado centralizar o currículo escolar, os valores escolares, o que vai ser ensinado ou não, ele delega essa responsabilidade para as escolas que têm autonomia para definir o que vai ser ensinado. E ele subsidia essas escolas. Então é um outro meio de garantir a educação pública. O Estado garante com recursos, mas ele não intervém naquilo que deve ser ensinado, respeitando assim a soberania da escola e a soberania da família. E esse é um grande problema que a gente vive hoje, sobretudo no Brasil, em que a educação centralizada, no meio de uma instituição do governo federal, vem crescentemente promovendo valores que são completamente antitéticos aos nossos valores. A justiça e o Estado. Então, do ponto de vista normativo, portanto, o Estado ele é mais do que um árbitro passivo, como postulado pelo liberalismo clássico, mas ele está longe de ser o gigante das ideologias estatistas. O Estado ele é responsável por proteger as responsabilidades diferenciadas, a soberania de cada esfera, incluindo as esferas individuais e comunitárias. Isso aponta para o reconhecimento das intuições centrais das diferentes ideologias, porque, como eu tenho dito aqui, as ideologias não têm que ser
abordadas apenas pelo seu aspecto negativo, por suas tendências idólatras, mas também buscando entender aquele núcleo de verdade que existe em cada uma delas. Como já dissemos, cada uma delas tem um fundamento extraído da criação de Deus, porque o ser humano por si mesmo não pode criar nada. Ele cria a partir da matéria-prima que Deus dispôs no seu mundo. Então, portanto, a realidade, a criação de Deus é como a âncora de um navio. Por mais que o ser humano se afaste da realidade, a âncora ainda mantém uma vinculação à realidade, assim como mantém o navio preso em um determinado ponto. Então, por mais que o ser humano se perverta por causa do pecado, ele nunca estará tão distante da realidade que não haja um núcleo de verdade no seu pensamento, por mais pervertido que ele seja. As doutrinas políticas se transformam em ideologias idólatras quando exaltam esse fundamento para além do devido. Então, dessa maneira, o Estado justo deve proteger os direitos individuais, como propõe o liberalismo, mas deve protegê-los com o entendimento de que tais direitos não são propriedade exclusiva e absoluta do indivíduo, nem devem ser exercidos de forma absoluta e autônoma, mas as comunidades, as instituições também têm seus direitos peculiares. Assim como o conservadorismo, o Estado tem que perceber o papel da história na formação da sociedade, sem, com isso, absolutizar um passado ideal ou coisa do tipo. E assim vale para qualquer uma das ideologias. Nacionalismo, socialismo, todas elas têm um núcleo de verdade que deve ser entendido e respeitado. Porém, se o Estado tem essa responsabilidade de organizar a sociedade e manter a soberania de cada esfera, isso nos conduz à famosa pergunta: quem vigia o vigilante? Se o Estado é responsável, por exemplo, que as empresas transnacionais não ultrapassem sua competência normativa, ou que o casamento seja protegido como uma instituição singular, distinta do mero contrato privado, quem deve assegurar que o próprio Estado continue dentro dos seus limites normativos? Alguns poderiam propor, para resolver esse problema, um governo mundial, papel que tem sido crescentemente representado pelo Parlamento Europeu, propriamente na Europa, pela ONU, mundialmente. Mas isso só leva a pergunta para um grau acima. Porque se a gente estabelece um governo mundial, quem é que vai vigiar o governo mundial? O que torna a coisa ainda mais problemática, porque quando o mundo está organizado por uma pluralidade de nações, há um equilíbrio de poder onde nenhuma nação se sobrepõe demasiadamente à outra. Mas quando isso não é respeitado, quando a soberania das nações está sujeita a uma autoridade maior, não há ninguém para vigiar essa autoridade maior. A abordagem reformada oferece duas opções básicas para esse problema, uma interna e outra externa. A primeira foi o próprio Calvino que ofereceu, e é um remédio político a esse eventual abuso de poder. Não é um remédio eclesiástico que transfere à igreja, como é a tendência católico-romana, transfere à igreja a responsabilidade de corrigir os desvios do Estado. Os magistrados inferiores podem ser constitucionalmente autorizados a frear o poder de um tirano em potencial. Um exemplo análogo é o sistema de freios e contrapesos disposto na Constituição dos Estados Unidos da América. É a divisão dos poderes, é mecanismos de eleição para retirar, para alternar o poder periodicamente. E com esse tipo de remédio político, a gente consegue equilibrar as forças políticas de modo que uma única autoridade não se sobreponha a todas as demais. Esse é o princípio da repartição dos poderes. No Brasil, por exemplo, o poder é dividido entre o executivo, o legislativo e o judiciário, onde cada um harmonicamente controla o outro. Isso em nível ideal. Mas a gente sabe que na prática, muitas vezes, um poder acaba sobrepujando os demais. E a isso nós devemos ficar atentos, porque
como disse, eu acho que Rui Barbosa, nenhuma ditadura é mais perigosa do que a ditadura do poder judiciário. Porque quando o poder judiciário se corrompe e abusa do poder, não há ninguém a quem possamos recorrer. E há também um fator externo a ser considerado. Embora o governo tenha essa missão especial de promover a justiça no sentido de equilibrar as estruturas pluriformes da sociedade, de certo modo, todos os que são criados à imagem de Deus são chamados a fazer justiça em vários contextos individuais e comunitários, como ordena a Escritura. Assim, a busca individual pela justiça em cada esfera de soberania já constitui por si só um forte limite às pretensões totalizantes do governo. Então, cada indivíduo tem que atentar para a sua responsabilidade enquanto indivíduo, para a sua responsabilidade na igreja, para a sua responsabilidade enquanto cidadão, enquanto filho, enquanto pai, enquanto marido ou enquanto esposa. Isso, por si só, traz um equilíbrio maior entre a sociedade e evita que o Estado acabe tomando um papel demasiado. Quando isso acontece, quando a justiça individual não é promovida pelos cidadãos e quando as instituições como a escola, a igreja, o casamento, a família são enfraquecidas, a gente perde um dos principais freios à extensão dos tentáculos totalitários do Estado. Por isso que é tão fundamental a gente proteger a igreja, proteger a família, proteger cada esfera de soberania, para que possa haver um balanço maior entre cada esfera soberana. E por causa disso, a insistência de movimentos totalitários em destruir e sobrepujar as demais esferas da soberania, como a família. O mandato de promover a justiça não está aberto à negociação, especialmente para quem afirma ser discípulo de Jesus Cristo. Então, cabe a cada um de nós cumprir a responsabilidade dada por Deus de agir de forma justa em cada esfera de soberania. Então, aqui nós encerramos a nossa série, analisando o livro do David Coisas, mas na semana seguinte, no próximo domingo, nós continuaremos por mais uma aula tratando de um assunto relacionado à política, dessa vez com o nosso pastor Joel, que vai tratar do tema do marxismo cultural, um tema que já foi pincelado aqui ao longo de nossas aulas, mas que basicamente é uma interpretação do marxismo de modo a aplicá-lo à cultura promovida por autores como Antonio Gramsci, o italiano, e pela famosa Escola de Frankfurt. Todos esses pensadores, eles aplicam a lógica do marxismo da luta de classes à transformação e à revolução cultural. E ao assim fazê-lo, ao assim estudá-lo, nós podemos entender melhor algumas mudanças que vêm sido promovidas intensamente na cultura hoje, em torno do mundo hoje, e a gente entende por que valores tão antitéticos aos valores tradicionais, vêm sendo abertamente promovidos ao redor do mundo. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem.